Tem um barulho no fundo aí. Ó, esse aqui, ó. Orações, formas das orações subordinadas substantivas. Não copio, não. Não? Esse, o aposto nós não fizemos, né? Completivo. Apenas as frases, só isso que falta. Essa aqui? É. Ó, tá, obrigada. Vamos lá, então. Esse ano nós estudamos o aposto. O que é o aposto? É aquilo que caracteriza um substantivo. O aposto, ele é um termo facultativo na frase. O que é facultativo? Eu coloco se eu quiser. Então, nesse caso aqui, no lugar de um aposto, vai vir uma oração. Simples assim. Outra coisa, lembrando que o aposto, na grande maioria das vezes, ele vem entre vírgulas, ele vem com travessão, ele vem depois dos dois pontos. Ele tem sinal de pontuação, então ele é mais visível para nós, tá? Então, nós vamos classificar o aposto sendo aquele que caracteriza, que dá uma ideia anterior a algo que não é obrigatório dentro da frase. Por que eu estou falando isso? Porque o complemento nominal, ele é obrigatório. Senão, não tem sentido, fica incompleto, é um nome incompleto, tá? E agora, o aposto é algo facultativo. Então, olha só. Todos defendiam esta ideia. Aqui eu tenho. Observem que eu tenho a frase, análise sintática normal. Todos, sujeito, defendiam. Verbo transitivo direto. Esta ideia. Função sintática de esta ideia. Objeto direto. Exato, objeto direto. Então, eu tenho a análise sintática completa. Tá vendo que a frase está completa? Sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Aí vem um termo facultativo, uma vez que a frase sintaticamente está completa. E esse termo facultativo, ele vai se referir a alguém dito anteriormente. Esse termo facultativo, a desapropriação do prédio, tem a função de aposto. Agora, se dentro desse termo facultativo, que o prédio fosse desapropriado, eu tiver um verbo, dentro desse termo facultativo, se eu tiver um verbo, ele deixa de ser aposto e passa a ser uma oração. Se tem verbo, é oração. Qual que é o nome dessa oração? Oração subordinada substantiva apositiva. Substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Hoje é dia 15, né? E essas orações, assim como as orações subordinadas adjetivas, elas podem aparecer em sua forma desenvolvida, que é aquela que inicia com o pronome. Não esqueçam de destacar o que em todas as orações
e elas podem aparecer na sua forma reduzida. Lembra que a adjetiva tem reduzida de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Essa aqui não vai ter das 3 situações, tá? Posso sair desse slide? Posso apagar tudo? Espera que eu tô copiando. Tá, porque se eu apagar depois não volto. Vou fazendo chamada enquanto vocês terminam. Alexandre, Anitta. Anitta tá aí? Oi, tô aqui. Bernardo, Presente. Breno, Presente. Camila, Presente. Diogo, Eduardo, Presente. Gabriel, Gabriele, Gabriela, Presente. Gabriele, Isabela, Presente. Isaac, Presente. João Gabriel, Presente. João Vitor, Presente. Júlia, Presente. Laura, Presente. Leonardo, Presente. Letícia, Presente. Luísa, Presente. Manuela, Presente. Matheus, Presente. Natália, Presente. Rodrigo, Sofia, Presente. Tiago, Presente. William, Presente. Yasmin. Presente. Vamos lá então. Último. Mulu Alexandre está presente, sem áudio. Ok. Último, para a gente estudar as orações subordinadas substantivas desenvolvidas e reduzidas. Fazer em forma de quadro? Pode, eu fiz assim, que eu achei organizadinho. Se você quiser fazer uma depois da outra, não tem problema não. Eu prefiro fazer em toque, fica melhor. Pode ser, não tem problema não.
Pronto. Peraí, tô quase acabando. Ixi, eu tirei, né? Tirou. Aí. Tô problemática hoje. Tô fazendo tanta coisa errada. Posso? Pode. Vamos lá, então. Forma das orações subordinadas. As orações subordinadas, elas podem aparecer para nós da forma desenvolvida, que são todas essas, os exemplos que eu passei anteriormente, todos pertencem à sua forma desenvolvida e à sua forma reduzida. Qual é a diferença? A diferença é que na forma desenvolvida, eu tenho uma conjunção. Se você quiser escrever para ficar mais completo, geralmente é a conjunção que, tá? É a que mais aparece, mas tem o quem, por exemplo, tá? Mas a que mais aparece é a conjunção que. E o verbo flexionado em qualquer tempo, em qualquer modo. O verbo é conjugado de acordo com a pessoa e com o número ao qual pertence o sujeito, tá? Então, aqui na desenvolvida, a minha tela está embaçada para vocês ou está normal? Normal. Tá normal? É porque no horário anterior os meninos disseram que a minha tela estava embaçada, então melhorou. Deve ser a internet. Então, na sua forma desenvolvida, você tem que ter uma conjunção e tem que ter um verbo conjugado, tá? Na forma reduzida, sem conjunção. Não pode ter nenhuma conjunção. E o verbo sempre no infinitivo. Lembra que nas orações subordinadas adjetivas, eu tenho infinitivo, participo e gerúndio. Aqui eu só vou ter infinitivo, tá? Aqui eu só vou ter infinitivo. Então, como que a gente separa em duas orações? Lembrando que uma é a oração principal, a outra é a oração subordinada. Vamos fazer a primeira aqui? O Gui afirmou que conhecia bem a região. Qual que é a oração principal? O O que que Gui, é? O guia afirmou? o Gui afirmou. Então, essa aqui é a oração principal. Qual que é o verbo da oração principal? Afirmou. Afirmou. Afirmou.
Qual que é o verbo da oração subordinada? Conhecia. Conhecia. Qual é a conjunção iniciada pela oração subordinada? Que. Isso. Que. Agora eu quero que vocês classifiquem para mim. Qual dessas orações que nós estudamos lá atrás, eu posso classificar essa oração? Qual que é o sujeito? O guia. O guia. Se eu já tenho sujeito, ela não é subjetiva. Ó, eu tenho sujeito. Eu tenho sujeito. Qual é o tipo de verbo que é afirmou? Transitivo direto. Verbo transitivo direto. Para todo verbo transitivo direto, é obrigatório que eu tenha dentro da frase um Objeto direto. objeto direto. Só que esse objeto direto tem verbo dentro dele. Ele não é um objeto direto simples, ele é uma oração. Se no lugar do objeto direto eu tenho uma oração, como que ela chama? Oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Bem, oração subordinada substantivo objetiva direta. Isso mesmo. Agora vamos separar a oração reduzida. O guia afirmou conhecer bem a região. Qual é a oração principal? O guia afirmou. O guia afirmou, novamente. Verbo da oração principal? Afirmou. Verbo da oração subordinada? Conhecer. Conhecer. A mesma análise sintática. Qual que é a função sintática de o guia? Sujeito. Sujeito. Qual que é a função sintática de afirmou? Verbo transitivo direto. Só que agora eu não tenho uma conjunção e eu tenho um verbo no infinitivo. Então, como que essa oração aqui vai chamar? Oração subordinada, substantiva, reduzida, objetiva, direta. Isso é uma super oração, né? Esse nome é gigante. Oração subordinada, substantiva, reduzida, objetiva e direta. Tem alguém copiando? Agora eu acabei para sempre. Agora eu vou começar a corrigir. Só um pouquinho, tô Ah. terminando de copiar. Professora, o que ele vai ser a única conjunção que vai utilizar? Não, mas é 90% dela. Tá? Então, não é a única, não é uma regra. Eu coloquei o quê? Porque ele vai aparecer mais que qualquer outra.
Posso tirar para a gente ir para o exercício?